Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a parte 6 do livro de Urântia, aonde nós vamos começar a tratar sobre a parte que fala de Jesus. Então vai ser bem interessante essa análise. E antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e principalmente, gente, muita esperança. Olha, vamos ter fé no Cristo amado, vamos confiar nele, vamos confiar em nossa mãezinha Maria Santíssima, que também está aí velando por nós, nos auxiliando. Vamos todos juntos continuar as nossas orações com muito fervor pela paz mundial, para que essa paz se instale de forma duradoura no planeta. Vamos orar pedindo aí pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, pelos nossos irmãos do Piauí, tá? E pedindo também que esse plano tenebroso aí dos trevosos de transformar o nosso planeta num verdadeiro caos, que ele não tenha sucesso, que ele seja anulado pelo nosso Cristo amado, tá? E vamos começar, gente, vamos lá. Lembrem-se que todos esses vídeos que nós estamos fazendo sobre o livro de Urântia, eles estão sendo colocados numa playlist especialmente criada para eles e que o nome não poderia ser outro que não livro de Urântia, tá? Então todos os vídeos que nós já fizemos até agora estão lá em ordem, é só tá lá parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, parte 5 e ainda vem mais algumas aí até a gente encerrar. Mas agora nós já entramos na parte final do livro, né, que é muito interessante, mas que ainda vai render alguns vídeos, porque tem muitíssima informação. É a parte mais grossa do livro, tá, gente? É essa quarta parte aí, que ela realmente bem maior que as demais, né? Mas muito bem. Então, lembrando também que estamos sob o comando do nosso estimadíssimo capitão, que sempre nos orientou, está nos orientando nessa análise. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus aqui no planeta, as suas profissões. Vamos conversar também sobre o batismo de Jesus por João Batista e por que ele se reencarnou, a concepção e nascimento de Jesus e o encerramento da rebelião de Lúcifer, porque o livro de Urântia, ele fala dessa rebelião de Lúcifer e ele vai enfiando essa rebelião em todas as partes aí do livro, tá? Então, essa última parte não ia poder ficar sem a rebelião do Lúcifer. E nós vamos analisar todas essas informações, tá? E o capitão chegou, né? E ele é muito brincalhão, né? Eles são maravilhosos, né? E ele falou: olha, eu já cheguei aqui com o bastão na mão, pronto para iniciar a parte 4 desse livro. Porque lá, não sei se vocês se lembram, lá no primeiro vídeo do livro de Urântia,
a entidade de luz que se apresentou e tal, falou assim: agora nós vamos passar o bastão para o seu querido capitão, para que ele possa então iniciar a análise do livro de Urântia. E a gente ficou com essa brincadeira do bastão na mão, tal. Que às vezes eu não fico contando tudo para vocês, mas o capitão ele é muito bem humorado, sim, né? E a gente às vezes fica rindo, né, com essas coisas. E aí ele chegou, né, com um negócio do bastão na mão, né? E eu fiquei pensando assim, falei, gente do céu, ele com esse bastão na mão, vai que ele resolve me dar uma bastonada, né? Aí ele riu e falou assim: não, se você continuar trabalhando direitinho para a luz, não se preocupe que o bastão não vai funcionar sobre você. Falei, então tá bom, né? É uma bobaginha, mas eu quis contar para vocês, porque a gente trabalha muito sério, mas a gente também brinca. Eu gosto muito assim de trabalhar com a espiritualidade, porque assim, esses seres que são elevados, eles são bem humorados. Não é aquela coisa pesada, popopó. Não, eles trabalham questões tão sérias, com tanta leveza, sabe? De uma forma leve, que é muito bonito da gente ver, né? Eles contam que o próprio Cristo não é sisudo, diz que ele não é sisudo coisa nenhuma, diz que ele é super agradável, é querido, tá sempre sorrindo, é bem humorado, tá? Brinca ali com as entidades elevadas, sabe? Então isso é muito bonito, porque a gente às vezes aqui na Terra fica achando que não, para ser sério, para ser correto, tem que ser brabo, não posso. E não é assim que a coisa funciona, gente. A alegria, ela opera junto com o trabalho, porque a alegria, ela torna tudo mais leve. Você pode estar fazendo uma tarefa muito pesada, às vezes até muito desagradável, mas se você tiver alegria, aquilo te ajuda a você conseguir cumprir melhor a sua tarefa. E eles sabem disso como ninguém, né? E é muito bonito a gente observar isso na alta espiritualidade, né? Mas, então, o capitão começou, né? Ele falou, olha, a gente viu que a tua lista de perguntas é enorme e nós vamos ter que dividir essa lista aí para que a gente possa responder todas essas dúvidas que você nos apresentou. E ele falou, essa parte é muito longa e ocupa um grande segmento do livro. E natural, então, que a lista de perguntas geradas seja mais longa. E então eu comecei a fazer as perguntas sobre o livro de Urântia, relativas à parte 4, que versa sobre a vida e a missão de Jesus aqui no nosso planeta. O livro de Urântia, ele nos conta que Jesus é o Cristo Miguel. Isso você já sabe que a gente já falou, né? E que ele seria o Cristo Miguel do universo local de Nebadon. E que a sua encarnação aqui no planeta seria a 7ª e última auto-outorga de Cristo Miguel, que lhe permitiria a ascensão completa em seu posto de Cristo Miguel, né? E várias partes já foram respondidas anteriormente, mas como eles apresentaram de novo esse assunto, eu voltei a perguntar ao capitão. E ele respondeu, ele falou, isso não procede, vocês já estão sabendo, porque já foi dito anteriormente que Jesus, que é o nosso Cristo planetário, como ser evoluído que ele já percorreu todos os estágios, todas as instâncias possíveis de evolução, portanto, não tem ele necessidade de nenhuma das auto-outorgas citadas no livro de Urântia. É simples assim, tá? Então, matou a questão a pau. E vamos para o próximo assunto. É verdade que Jesus, quando encarnado,
trabalhou como carpinteiro, instrutor, intérprete, barqueiro e que ele sustentou a sua família após a morte de José, porque isso tudo é dito no livro de Urântia, né? Então eu perguntei, porque a gente sabe que ele trabalhava como carpinteiro, a gente não sabia que ele teria sido aqui instrutor, intérprete, barqueiro e tal. E o capitão respondeu, ele falou assim: Jesus, minha filha, viveu a moda dos homens daquela época, exercendo as profissões que existiam, mas preferencialmente ele atuou como carpinteiro, seguindo a profissão de José, seu pai do coração. E sim, ele muito trabalhou para prover o sustento da sua família quando José, seu pai de coração, desencarnou. E ele ficou trabalhando, sustentando a família, até que o seu irmão, o segundo mais velho, crescesse e tivesse condições de assumir o sustento da família, para que ele então pudesse iniciar a sua espetacular missão. Então vejam, gente, a humildade de Jesus. Ele ficou ali trabalhando, porque ele era o mais velho. Quando ele nasceu, Maria era virgem, porque ele nasceu por inseminação artificial, vocês sabem disso. Maria foi abduzida e carinhosamente foi inoculado nela o Y, né? O X é o dela, né? Do óvulo, foi colocada ali, ela foi inseminada artificialmente e tal, com uma metodologia super, hiper, mega moderna, sem dor, sem corte, sem nada. E ela foi devolvida e ali ela gestou o bebê, nasceu Jesus e tal. Mas depois que Jesus nasceu e tudo, o casamento se consumou realmente e ela teve outros filhos com José que eram irmãos de Jesus, tá? Então ele trabalhou para sustentar a família toda, porque ele era o mais velho, né? Então cabia a ele esse papel, e ele trabalhou até que o irmão dele, o segundo mais velho, crescesse, tivesse condição de continuar o que ele estava fazendo, para que ele pudesse se liberar e cumprir a missão espetacular que ele tinha pela frente, né? E isso eu achei bem, bem interessante. E segundo o livro de Urântia, conforme ele vai crescendo, Jesus vai tendo cada vez mais consciência de quem ele é, até um momento do batismo por João Batista, quando a sua consciência plena se ativa. E eu então perguntei, eu achei até bem lógico isso, e perguntei ao capitão se essa história, se isso procede dentro do livro de Urântia. E o capitão respondeu, ele falou: sim, minha filha, procede. O livro de Urântia está correto nesse ponto. Jesus, quando se encarnou em um complexo processo de ubiquidade que somente seres da sua evolução conseguem efetuar, ele foi, digamos assim, desabrochando seus dons paulatinamente, até que, quando ele foi batizado por João, tá? Que era Elias reencarnado, olha só o que o capitão falou, hein? Recebeu o influxo energético que o despertou para a sua real missão, bem como de quem ele era. A sua mediunidade desabrochou de forma completa e intensa. Porque é assim, gente, até eu queria explicar isso para vocês. Muitas pessoas acham que quando Jesus encarnou aqui na Terra, que ele já veio lembrando de tudo, que ele sabia de tudo desde pequeno, e a coisa não foi desse jeito. Porque Jesus, dentro da sua humildade,
ele se reencarnou entre nós, seguindo absolutamente todas as regras instituídas por Deus Pai. E uma das regras é o quê? O véu do esquecimento. Então, aquela ubiquidade de Jesus, vocês têm que pensar que Jesus, não, vocês já sabem disso, que ele não largou tudo para vir se encarnar na Terra, né? Ele produziu uma projeção dele em ubiquidade, ele continuou ali como Cristo cósmico, cuidando dos 5 projetos que ele tem sob a sua responsabilidade, né? Mas ele fez uma projeção energética que se reencarnou, que durou anos, gente. Você manter uma ubiquidade, uma projeção dessa por anos a fio, como ele manteve, é só um espírito de altíssima evolução que consegue fazer isso. Enfim, e aquela ubiquidade, aquela projeção de Jesus no planeta, teve o véu do esquecimento, obedeceu a todas as leis naturais da encarnação que existem aqui no planeta, por absoluta humildade, gente. Um negócio assim espetacular, só Jesus mesmo. E aí o que aconteceu? No decorrer, conforme aquela projeção foi crescendo, o corpinho físico foi crescendo, né? Foi tomando mais conhecimento, foi amadurecendo, ele já sabia que tinha alguma coisa especial, ele tinha dons especiais quando ele era criança, diz que ele ressuscitava passarinhos, enfim, tinha muita coisa que ele fazia que as pessoas já percebiam que ele era um ser diferente, mas ele ainda não tinha em si a consciência da missão que ele tinha que cumprir, né? E isso aconteceu, isso desabrochou, a mediunidade dele abriu de uma vez por todas quando ele foi batizado por João Batista, que era o espírito de Elias reencarnado. Isso inclusive está na própria Bíblia, tá? Isso não é nenhuma novidade, gente. Está lá na Bíblia, quando naquela passagem da transfiguração do Monte Tabor, que Jesus está com Pedro e acho que com João. São 2 apóstolos que estão com ele e presenciam a transfiguração dele, e ali fica-se sabendo que Elias tinha reencarnado como João, ou que João tinha sido Elias em outra vida passada, tá? Então, gente, é muito interessante essas coisas, sabe? Porque tá na Bíblia isso, tá na Bíblia, né? Então, quem acha que não tem reencarnação e diz que não, vai lá na Bíblia conferir a passagem da transfiguração do Cristo, que tá tudo lá, né? Mas, enfim, isso é muito, muito importante a gente saber que, então, essa conscientização do nosso Cristo, ela foi desabrochando, ela foi se dando pouco a pouco, até que ele teve a grande revelação quando ele foi batizado por João, tá? É muito, muito bonito. Segundo o livro de Urântia, Jesus escolheu Urântia, a Terra, para se encarnar, porque seria um mundo problemático, rebelde e com a humanidade inacabada. Vocês lembram no nosso vídeo anterior do livro de Urântia, que era dito que a humanidade, por causa que Eva não teve paciência, que a humanidade ficou inacabada com relação à questão do desenvolvimento da raça e tal, né? Todo um blá 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 que a gente já sabe que não é verdade, né? E então que essa, digamos assim, essa informação passou para a parte 4 do livro, né? Só que a gente já sabe que aquilo não aconteceu,
né? Porque eles dizem justamente isso, que não, Jesus veio porque a humanidade estava perdida, estava tudo mal feito aqui e tal, o mundo totalmente problemático, aí Jesus veio exercitar a auto-outorga dele aqui, né? Bem, aí, claro que eu fui perguntar para o capitão isso, e ele me respondeu, falou, não procede, minha filha, isso não procede. Nós já dissemos anteriormente que a Terra é um projeto divino de Jesus com a aprovação de Deus Pai, inclusive com um experimento muito importante de aceleração na evolução das mônadas, tá? Então, eis aí, ó o que o capitão falou, eis aí uma interferência de Javé no livro de Urântia, fazendo crer que nós somos seres conspurcados e defeituosos, mas isso não é verdade, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse episódio, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Segundo o livro de Urântia, a encarnação de Jesus seria o evento que encerraria, selaria e neutralizaria completamente a rebelião de Lúcifer. Isso procede? Aí o capitão respondeu assim, em parte sim, procede, mas não da forma que o livro coloca. Lúcifer encontrava-se no planeta Terra, exilado, em missão de evolução, recuperando-se das suas faltas e, nesse processo, ele teve uma recaída no sentimento de revolta por não ter conseguido ainda estabilizar plenamente a sua vontade orientada para a luz. Porque é difícil mesmo. Assim, o ser, quando ele cai numa treva profunda, ele se recupera, mas ele leva mais tempo para se recuperar, porque não é desse jeito. Assim como levou tempo para ele chegar lá no fundo do poço, vai levar um outro tempo para ele sair do fundo do poço e chegar na superfície, tá? Então é até meio que normal que isso tenha acontecido. Ele vinha bem e tal, de repente, pá, teve uma recaída. Por quê? Porque ele ainda não tinha evoluído o suficiente o espírito dele naquela questão, tá? Porque não existe retroação, vocês sabem. O espírito, quando ele adquire um determinado grau de evolução, ele vai para frente ou pode no máximo parar onde ele está, mas para trás ele não anda, para trás ele não vai andar, né? E Jesus, o capitão continuou, né? Jesus sabia que poderia reconduzir Lúcifer à senda da luz totalmente e da verdade, e assim o fez com pleno sucesso, quando Lúcifer descristalizou o seu coração por completo, quando viu o sofrimento de Jesus na cruz, tão injusto, tão cruel, e aquilo realmente comoveu profundamente Lúcifer, que já o seguia, que já estava encantado por Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua aura, a sua energia. E quando ele viu aquela maldade que Javé tinha feito com Jesus, ele não aguentou e descristalizou de vez o coração dele. Uma coisa assim absolutamente maravilhosa, e ainda voltou e levou com ele toda a legião de seres trevosos que o seguiam, todos foram para a luz. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? E com essa conversão
total de Lúcifer para a luz que ocorreu durante a crucificação do Cristo, nós podemos dizer que sim, a rebelião de Lúcifer foi extinta, tá? Muito bonito isso, né, gente? Segundo o livro de Urântia, a concepção de Jesus foi totalmente natural, humana e sem qualquer procedimento miraculoso ou biológico, sobrenatural, e que José seria sim o pai biológico de Jesus. E diz ainda o livro que Maria de Nazaré teria perdido sua virgindade na concepção natural de Jesus, né? Ou seja, no ato, no ato sexual lá, né? E aí eu perguntei pro capitão, né? Falei, ó, essa visão aí do livro de Urântia, o que o senhor diz a respeito, né? E ele explicou, com aquela paciência dele, aquele carinho, né? Ele falou, vocês já sabem que a concepção de Jesus foi artificial, com o gene X oriundo de Maria e o Y extraterrestre, pois o corpo que iria receber um espírito de tão alta performance energética necessitaria ser mais resistente para não se desfazer, não se desintegrar ao contato com a energia do Espírito de Jesus. Mesmo, gente, sendo uma ubiquidade, hein? Olha só como que Jesus é um ser assim, nossa, a gente é totalmente fora da curva, a gente não tem noção, nós não temos ideia do poder de Jesus, o poder energético que ele tem. Foi preciso realmente que o corpo dele tivesse o gene Y de fora, assim, aparentemente ele ficou com a mesma aparência adâmica e tudo, só que ele tinha uma resistência muito maior à energia do próprio espírito e perispírito que ele tinha ali naquele corpo físico, né? E o capitão continuou explicando, ele falou, vocês já sabem, essa operação ocorreu com a abdução carinhosa de Maria, que foi fecundada e devolvida à sua casa humilde, tá? Então, José, ele era o pai de coração de Jesus, não seu pai biológico. Não menos importante, né? Imagina o carinho, o amor que Jesus não tem por José, né? E Maria realmente teve sua virgindade preservada devido à inseminação artificial que ela sofreu, feita por método avançadíssimo e totalmente indolor. Então é isso, né? Vocês já sabiam disso, mas foi mais um reforço. Então essa parte aí do livro de Urântia não procede, tá? E segundo também o livro de Urântia, Jesus teria nascido na casa de parentes distantes e não num estábulo improvisado, como costuma ser contado. E que ele teria nascido no dia 7 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, e que no seu nascimento houve apenas o regozijo espiritual, mas que nenhum ser encarnado teria percebido o seu nascimento. E aí eu perguntei para o capitão, isso procede, capitão? Essa história aí que o livro de Urântia está contando? E aí ele falou assim, mas por que vos importais tanto com os detalhes do nascimento de Jesus? Ele realmente nasceu em uma estrebaria, pois naquela época a humanidade não praticava caridade, nem tampouco a compaixão. Ninguém se mobilizava por uma mulher grávida,
pois as mulheres eram consideradas seres de segunda categoria, e se uma morresse, logo havia outra para substituí-la. Essa era a realidade social pré-Cristo. O negócio era punk, gente. Não era que nem hoje em dia, não. Era outra sociedade. Ninguém estava nem aí para ninguém, tá? Essa que era a verdade. E o capitão continuou abordando a questão. Ele falou, olha, a atmosfera energética na época, a psicosfera planetária, estava toda impregnada por energias sutis e doces, emanadas pela equipe crística planetária que acompanhavam o evento. As pessoas encarnadas, elas sentiam algo diferente, mas elas não sabiam explicar, devido ao seu grau de materialismo e pouca evolução moral. E Jesus realmente não nasceu em dezembro, e sim em março. Olhem, diz que ele nasceu em março. Quando vocês souberem ler os registros akáshicos do planeta, vocês saberão de tudo com exatidão, porque está tudo lá registrado nos nossos registros akáshicos planetários, inclusive o nascimento do Cristo, né? Então eu achei isso muito bacana, muito legal. E no próximo vídeo, tá, sobre o livro de Urântia, tá, nós vamos abordar a questão dos reis magos, a estrela de Belém, José de Arimateia, as viagens de Jesus, os essênios e a família de Jesus, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Lembrando que todos esses vídeos aqui de Urântia estão sendo colocados em uma playlist especialmente criada para eles. Eles estão também na lista dos vídeos normais, mas se vocês quiserem acompanhar a série, maratonar a série, vão lá na playlist, tá bom, pessoal? Então é isso, eu sou a Luíse Castanhedo, um grande abraço e até lá!